A aula de agora é a aula de complicações de cateterização da artéria pulmonar. É uma aula bem direta ao ponto, tem pouco conteúdo, eu tentei trazer o melhor possível aqui. A gente tem uma série de eventos adversos que podem estar relacionados ao catéter de artéria pulmonar. Eu tentei trazer na ordem dos mais prevalentes e começando pelos que são comuns a qualquer outro tipo de cateterização venosa. No caso do catéter de artéria pulmonar, a perfuração venosa mais comum que a gente tem é da veia cava superior, né? Geralmente a gente faz a punção através da veia subclávia esquerda, né? Mas muitas vezes acaba fazendo também pelas jugulares, e isso faz com que o catéter entre diretamente orientado para a veia cava superior. Aqui nessa foto, à esquerda, a gente pode ver uma região onde teve uma lesão causada pelo catéter, uma perfuração diretamente na parede da veia cava superior. Aqui do lado a gente tem um esquema de como foi isso, né? Veio pelo tronco braquicefálico e em vez de ele descer pela veia cava em direção ao átrio, ele fez essa perfuração. Dois problemas que isso pode acarretar. A gente vai ficar fazendo infusão no mediastino desse paciente, ou no tórax desse paciente, e a gente vai ter sangue vertendo, né, do vaso para essa mesma região. Outra complicação muito comum também é a formação de hemotórax e pneumotórax, né? O pneumotórax, que a gente sabe, é a lesão da pleura, que a gente acaba tendo acesso do ar que está no parênquima para o espaço pleural, e isso faz com que tenha uma baixa resistência nessa região, o ar acaba migrando para lá com muito mais facilidade do que para um alvéolo, por exemplo, e com o tempo o acúmulo de ar aí vai fazendo uma compressão do parênquima. A gente pode ter o hemotórax, geralmente é o hemopneumotórax, né? Quando essa lesão pleural está associada a uma lesão vascular e a gente tem sangue também acumulando nessa região. O pneumotórax geralmente ele vai acumular em parte cranial, enquanto o hemotórax vai acumular na parte caudal do pulmão. Ambos vão fazer compressão de parênquima, tá? E ambos precisam ser drenados imediatamente, se estiverem causando alguma repercussão hemodinâmica no paciente. Pneumotórax pequeno, limitado, não precisa ser drenado. O sangue geralmente ele vai ser muito irritativo e geralmente não vai ser tão autolimitado assim, você vai acabar tendo que drenar também. Outra complicação muito comum e que também é comum em qualquer tipo de cateterização venosa central é a fibrilação atrial. A gente está entrando com um catéter, com um corpo estranho dentro da cavidade atrial, geralmente. O Swan-Ganz ele vai passar pelo átrio, vai entrar no ventrículo, vai em direção à artéria pulmonar, né? E os outros catéteres normalmente eles vão ficar estacionados nessa região, né? Esse corpo estranho encostando na parede do átrio, ele pode causar uma irritação, uma descarga anômala nos miocárdios ali na região, que vão fazer conduções anômalas, né, de sinal elétrico. Essa irritação no miocárdio do átrio pode gerar inclusive fibrilação atrial, né? Então não é muito incomum você estar passando um catéter, passando o fio guia dele, o fio guia começa a enrolar dentro do átrio e você começa a ver uma taquicardia acontecendo no paciente, que ela se resolve de maneira muito simples quando você retrai esse fio guia e tira ele de dentro do átrio. No Swan-Ganz pode ser até mais comum porque você tem que enfiar o catéter e progredir ele de maneira que ele entre no ventrículo, ele pode acabar se enrolando, ficando passeando mais tempo dentro do átrio e causando mais momentos de possível estimulação do miocárdio. A mesma coisa pode ser dita do ventrículo, né? Aí já é diferente do catéter venoso central, porque provavelmente você não vai conseguir progredir com o catéter venoso central em direção ao ventrículo do paciente, ventrículo direito, mas com o Swan-Ganz você quer passar por lá, né? E assim como no átrio ele pode acabar ficando um tempo perdido ali dentro, no ventrículo ocorre essa mesma situação.
você vai acabar tendo uma passagem do catéter pelas cordoalhas, pelo miocárdio, e aí você pode acabar também fazendo conduções anômalas, né, elétricas nesse caso. A fibrilação atrial ela é bem mais benigna e você retirar o catéter vai resolver, né? Depois que você passar de novo, pode ser realmente que nem aconteça outra fibrilação atrial. Mas essas arritmias ventriculares, elas têm um potencial perigo maior do que uma arritmia atrial. O paciente estando estável, você pode tentar tirar o Swan-Ganz e ver se ele melhora, né? Possivelmente vai resolver, mas às vezes você vai ter que entrar com algum outro tipo de intervenção. Se o paciente estiver instável, aí você realmente vai ter que cardioverter esse paciente, né? Para desfibrilar esse paciente, se ele fazer uma fibrilação. Eventos embólicos são eventos que podem acontecer com um catéter central normal, mas que eles são muito mais comuns no Swan-Ganz. Simplesmente pelo fato de que o catéter de Swan-Ganz ele é muito maior do que um catéter venoso central, então ele tem uma área muito grande de trombogenicidade, né? Esse catéter. Sem contar que onde ele está, ele cria um turbilhonamento de fluxo, e isso tudo facilita a formação da rede de fibrina, da adesão de plaquetas e a possível criação de trombos, né? Geralmente os trombos eles vão ser trombos murais, que vão estar entre o catéter e a parede do vaso, mas às vezes a gente consegue observar até trombos maiores, né? Trombos maiores que se originam na ponta do catéter e podem acabar crescendo de maneira a fazer uma trombose venosa de fato, né? Ocluindo o vaso como um todo. A embolia gasosa pulmonar é um evento relativamente raro, mas que ele tem uma mortalidade considerável, de 20%. Ele acontece quando a gente injeta ar na via arterial pulmonar. Aqui nessa imagem a gente consegue ver nível hidroaéreo dentro da artéria pulmonar. É um nível hidroaéreo pequeno, tá? Provavelmente não vai ser fatal nesse paciente. A gente vai botar esse paciente em decúbito lateral e vai, se necessário, fazer terapia hiperbárica para aumentar a pressão no geral, né? Barométrica desse paciente e tentar comprimir ao máximo essas bolhas de gás e tentar denitrogenar elas para facilitar a própria absorção delas. Mas quando a gente tem injeções maiores de 300 ml, por exemplo, esse paciente provavelmente eles vão morrer por causa dessa embolia. Essa embolia vai ocluir os vasos, vai fazer com que a gente tenha um grande nível de infarto pulmonar e vai atrapalhar de maneira importante tanto o débito cardíaco quanto a própria oxigenação desse paciente. Aí a gente pergunta, como é que a gente vai injetar ar, né? Eu não sou retardado de injetar ar na artéria pulmonar do paciente, né? Às vezes você realmente não é retardado de injetar ar na artéria pulmonar do paciente, mas pode ser que aconteça, né, do balonete explodir, né? Se você não fez um enchimento correto desse balonete, um balonete possivelmente danificado, você pode acabar tendo o escape gasoso ali, que vai ter uma quantidade considerável de ar, 300, 400 ml. Se você não percebeu que ele está estourado, está tentando insuflar, você vai ficar infundindo ar, até você perceber o erro que você está cometendo, né? 300 ml é uma coisa muito absurda, né? Geralmente isso acontece com um catéter que fica aberto, né? E acaba entrando o ar por diferença de pressão. Mas, de fato, não é uma coisa muito comum que a gente vai ver um paciente recebendo volumes cavalares de ar dentro da sua artéria pulmonar. E aí, como eu falei de eventos tromboembólicos e eventos de embolia gasosa, todos eles acabam culminando em algum grau de infarto pulmonar, né? O infarto pulmonar a gente geralmente vê na radiografia, na tomografia, como uma consolidação em forma de cunha, né? Geralmente pegando um território de irrigação completo. E nessa região a gente vai ter morte do parênquima, vai ter redução da capacidade de troca, a gente vai ter
impactos importantes na hematose do paciente. Quanto maior for o infarto, maior vai ser o prejuízo na troca. Outras coisas mais raras, a gente pode acabar vendo endocardite da válvula pulmonar, né? É um catéter, é um corpo estranho, ele pode carregar micro-organismos e ele vai estar em contato íntimo com algumas válvulas, né? Vai estar em contato íntimo com válvula atrioventricular e a válvula entre o ventrículo e a artéria pulmonar. A gente vai ter aí, então, riscos de fazer endocardite dessas válvulas. E a endocardite da válvula pulmonar é importante porque a gente vai ter alterações na mecânica dessa válvula, vai ter problema para fazer o esvaziamento do ventrículo, de fato, podendo levar à insuficiência cardíaca direita, e a gente pode ter também liberação de trombos sépticos para dentro do pulmão, causando pneumonia e por aí vai. Outro ponto importante que a gente tem que se atentar, para além das arritmias, quando a gente está falando de condução elétrica, é bloqueio de ramo direito, né? O catéter ele vai entrar no ventrículo, possivelmente ele vai fazer contato com a parede do septo. Na região da parede do septo que está voltada para o ventrículo direito, a gente tem a passagem do ramo direito. E a gente pode acabar excitando aquela região, lesionando, perfurando o endocárdio, o miocárdio, e acabar lesionando de fato o ramo. Isso é perigoso per si, né? A gente tem uma lesão de ramo direito, já vai ser problemático por si só, mas se o paciente já tiver um bloqueio de ramo esquerdo prévio, isso pode ser letal para esse paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado, o paciente já tem um BRE, a gente já passar um Swan-Ganz nele. Isso pode levar ele a óbito no leito. A ruptura de artéria pulmonar é também bastante raro, né? A gente tem um 0,2% de risco de acontecer, mas tem uma fatalidade alta, né? 30% de mortalidade. O paciente pode acabar tendo uma ruptura de artéria pulmonar tanto por perfuração dela, pelo catéter, mas principalmente por insuflação errada de cuff. Se ele estiver muito distal e você insuflar demais o cuff, você pode acabar lesionando uma artéria pulmonar e isso vai gerar uma possível exsanguinação desse paciente, né? A gente vai perder bastante sangue. Muitas vezes esse sangue não vai ser observado, esse sangue vai se perder para dentro do mediastino. Você vai ficar se perguntando por que esse paciente está estabilizando cada vez mais e não melhora, não melhora. Possivelmente porque ele está sangrando para dentro do mediastino. Se você tiver sorte, você vai ver essa cena trágica desse paciente sangrando para dentro da traqueia e você esterilizando esse sangue e entendendo de cara o que aconteceu. Quando está suspeitando um paciente com ruptura de artéria pulmonar, né, você vai ter que lateralizar esse paciente, né, botar ele de decúbito em cima do lado que foi lesionado. Esse paciente ele vai precisar ter trocado de tubo, vai precisar de um tubo de duplo lumen, porque você vai precisar ventilar de maneira diferente ambos os pulmões. O pulmão que tem o lado lesionado, ele vai precisar ser ventilado com alta PIP para garantir que a gente faça o máximo de compressão nessa artéria e evite esse sangramento. E isso tudo enquanto você espera a cirurgia cardíaca. Prepare esse paciente para ir para o centro cirúrgico para ele ter a chance de ser salvo. Lesão valvar é uma coisa que pode acontecer, principalmente se você puxar o catéter insuflado. Às vezes está na dúvida se o catéter está no lugar ou não. Às vezes o catéter já está bem próximo da válvula e você está insuflado, você puxa ele, você pode acabar lesionando a válvula, tornando ela insuficiente, né? Isso é um problema importante, que pode ser evitado com boas práticas. E a gente pode ter nó no dispositivo. Não é incomum. Você está passando o catéter 10, 15, 20, 25 centímetros, o catéter ainda não mudou a forma, ainda está dentro do ventrículo, a forma de onda dele, você está vendo, ele está no ventrículo, ele não entra na artéria pulmonar, você continua progredindo na tentativa de entrar e esse catéter está enrolando dentro do ventrículo e acabando dando um nó. O catéter que dá um nó, ele não consegue ser retirado depois, né? Ele pode dar um nó, ele pode ficar preso na cordoalha, causar lesão, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Principalmente porque ele pode acabar, na hora de você tentar mobilizar ele, lesionando o nó atrioventricular e causar um bloqueio completo desse paciente. A resolução desse problema geralmente vai ser via hemodinâmica. Tá? Essas são as complicações mais comuns
do Swan Guns, e para aproveitar o tempo que a gente está aqui, eu peguei alguns problemas que a gente pode acabar vendo no Swan Guns e como resolvê-los, né? Que talvez sejam coisas importantes que a gente acaba não vendo de maneira formal nas aulas. Quando a gente pega um Swan Guns e olha a onda, a gente vê uma onda amortecida tipo essa, né? A gente precisa entender o que está acontecendo. Geralmente é porque o catéter ele não está lendo de fato o fluxo que está acontecendo. Isso pode acontecer de várias maneiras. A principal, principalmente quando ele está desinsuflado, é porque ele está com um trombo na ponta. Esse catéter ele vai ter que ser a princípio reposicionado, né? Você puxa ele para ver se ele não está só encostado na parede e sendo ocluído pela parede do vaso. Mas se você reposicionou ele continua igual, você vai ter que fazer um flushzinho com heparina ou só tentar fazer um flush mesmo para ver se você tira o trombo da ponta desse catéter. Ah, mas eu vou jogar o trombo dentro do sistema venoso pulmonar? Vai. Isso não tem problema nenhum. Uma das funções mais importantes do pulmão é ser uma rede que impede os trombos venosos de chegarem no lado arterial, né? Esses trombos pequenos geralmente vão ter pouco impacto, eles vão fechar vias muito distais e possivelmente eles vão ser reabertos no processo de fibrinólise, de trombólise natural do organismo. Geralmente a gente tem que ficar de olho também, não só no formato da onda, como é que ela tá lá, mas também no amortecimento pós-flush. Você faz um flush no ultrassom, faz um flush no Swan Guns e você tem que ver como a forma da onda acontece, né? A gente tem 3 formas de onda aqui. A de cima é a ótima, é assim, você vê uma descida, uma subida, uma descida e depois estabiliza. A gente tem a onda subamortecida, que a gente vê uma variação muito grande na amplitude dessa onda, e uma onda sobreamortecida, que você puxa o flush e nada acontece, basicamente, né? Esse, como a gente viu, que era aquela última, geralmente é por oclusão, o cateter está encostado na parede, você insuflou e ele insuflou na parede e fechou a ponta do cateter, ele não consegue ler sangue, né? Então você corrige dessa maneira. A sobreamortecida a gente vai acabar indo para o sentido de talvez tenha bolha de ar na via, o que também pode acontecer na subamortecida, tá? Mas o mais comum na subamortecida é o fio está muito longo, está com muitas extensões, e isso faz com que a gente tenha essa onda, isso precisa ser trocado para ter uma leitura fidedigna do ricochete de catéter é outro problema que a gente pode acabar encontrando. Geralmente acontece por fluxo turbulento, a gente vai ver uma onda tremeluzente, né? Isso acontece porque o fluxo está turbulento. Pode ser porque o débito está alto, pode ser porque o vaso fechou e está mais vaso constringido, e aí se você aumenta o fluxo naquela região, o fluxo turbilhona naturalmente, tá? Mas sim, você não tem muito o que fazer. Se você acha que é vasoconstrição, você não tem muito o que fazer. E se o débito está muito alto, geralmente é pelitar mesmo, né? Você não vai mudar esse débito. Entender que isso é uma característica dessa situação que você está com esse paciente no momento. A variação respiratória, ela acontece, mas às vezes ela é muito grande, muito importante, tá? Isso vai indicar que o paciente está com uma pressão intratorácica muito elevada. E se esse paciente está com uma pressão intratorácica elevada porque você quer que ele esteja, né, você vai ter que se adaptar a isso. As medidas elas vão ter que ser feitas sempre na expiração, quando a gente tiver o paciente na parte mais baixa da variação da curva. Encunhamento permanente é um outro problema que a gente pode encontrar também quando a gente faz uso de Swan Guns. E o encunhamento permanente, você vê ele com uma forma de onda encunhada eternamente, tá? Independente do que você faça, isso não muda. Geralmente isso aí vai estar quando você está muito distal e aí o tamanho do catéter foi suficiente para ocluir aquele vaso que você está. Tá? Então você puxa ele, você vai puxando e você acaba abrindo, né, essa via. Se mesmo assim você tem certeza, você olhou o raio-x, não está muito distal e ele continua assim, pode ser que o balonete não esteja desinsuflando. Você está tentando desinsuflar ele ocluiu de alguma maneira a via
E você vai ter que tomar muito cuidado, porque se você ficar tentando reposicionar, você pode acabar lesionando o válvula desse paciente. Tá? Qual o problema disso? Você fazer infarto pulmonar nesse paciente. Falha de encunhamento é um problema que a gente acaba ficando. A gente olha o raio-x, a gente vê que ele está no lugar certo, mas você não consegue encunhar, você insufla o balonete e ele não encunha, você insufla e progride, ele não encunha. Geralmente isso vai ser por reposicionamento, porque você está numa região da artéria pulmonar muito mais calibrosa do que o balonete, mas em alguns casos isso vai ser porque você rompeu o balonete. E esse é um daqueles casos que você faz embolia gasosa, né? Você está tentando insuflar, não está conseguindo. Você precisa tirar esse catéter e parar de usar ele porque está com o balonete rompido? A princípio não, você pode continuar utilizando ele, fazer as medidas que você precisa fazer, você não vai conseguir medir a pressão de oclusão, né? Pelo amor de Deus, você para de insuflar esse balonete rasgado. Mas você pode acabar estimando a pressão de oclusão se o paciente não tiver nenhuma patologia pulmonar, né, como uma hipertensão intrapulmonar, alguma coisa do tipo, você pode acabar estimando essa POAP dele como 5 milímetros de mercúrio abaixo da pressão diastólica da artéria pulmonar. E é isso. Complicações e o troubleshooting.